Olá, sejam bem-vindos a um vídeo da MLF e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como que faz para vocês criarem uma planilha ou várias planilhas no seu arquivo de Excel que tenham uma aparência que reflita as cores e o logotipo da sua empresa. E o que eu vou mostrar como construir nesse vídeo de hoje é uma planilha igual essa que vocês estão vendo. Veja que interessante, você tem espaçamentos padrões, o logotipo da empresa, que é a da MLF, e também você pode colocar um título, certo? Além disso, a gente tem uma tabela personalizada e os painéis estão congelados. E a gente não pode deixar de dizer que o visual fica mais bonito, que ao invés de usar um excesso de bordas, a gente utiliza recursos de colorir linhas de forma alternada. Dessa forma, cansa menos a visão do usuário. Então, vamos lá, vamos fazer do zero uma planilha como essa que vocês estão vendo, certo? Então, vou começar clicando em Arquivo, Novo, porque eu vou começar numa pasta de trabalho em branco. E vou ressaltar uma diferença aqui agora. Nesta pasta de trabalho, se eu for olhar as cores, clicando aqui nessa seta, eu estou vendo que o tema tem as cores vermelho, depois bege, azul, marrom. Se eu for nessa pasta de trabalho em branco, ela tem um set de cores diferente, azul, laranja, cinza. Por quê? Porque esta pasta de trabalho ela também tem um tema personalizado. Eu fiz questão de criar um tema que tem a ver com os temas da empresa, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter é o tema do que você está querendo personalizar, das cores que você quer personalizar. E isso pode estar num formato de arquivo ou no próprio Excel que você está usando. Então, vamos supor que eu tenho esse logotipo. O que eu vou fazer vai ser salvar ele para nosso computador. Como que eu posso fazer isso? Vocês podem usar o editor do Paint, MS Paint, ou seja, só clicar no botão Windows e digitar MS Paint, que ele vai abrir e a gente pode copiar esse objeto para cá. Isso se você não tiver pronto no arquivo já. Só que como ele ficou muito maior do que a minha área disponível, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui primeiro, agora eu vou dar um Ctrl V para poder colar de novo. Ótimo. Isso daqui eu posso salvar como na sua área de trabalho e chamar de logo, certo? Ok, vou fechar. E agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir as cores que eu vou utilizar para poder criar o nosso tema. Porque tendo a cor principal, eu consigo fazer esta barra de título e deixar personalizado de forma que essa cor entre em harmonia com a cor principal do logotipo. O que eu vou fazer vai ser abrir o navegador e vocês vão procurar um site que se chama Gerador de Palheta, que é esse daqui, certo? Então, vamos abrir ele numa aba separada e ele tem uma opção de você subir um arquivo, ok? Você pode escolher então um arquivo de logo que ele vai carregar e em seguida ele já te mostra quais são as cores principais do seu tema. E de cara a gente já viu que o vermelho, que tem este código hexadecimal de cor, é o mais importante, certo? Só que a gente, para construir um tema, precisa de mais cores e não só uma. Eu vejo aqui que quando eu clico, além do branco, do preto, desse branco e preto secundários, o tema de verdade começa neste azul. ênfase 1, ênfase 2, ênfase 3 e assim sucessivamente até o ênfase 6. Essas 4 primeiras cores do tema, elas não fazem parte... elas são cores muito padrões e universais, como branco e preto e cinza e um fundo de cinza. Então, a gente está interessado em alterar estas 6 cores. Eu só tenho um vermelho até agora que obtive através desse site.
Eu não vou usar o preto porque o preto já é uma cor universal e o branco também não. Então, tendo essa informação, eu consigo executar, ou melhor, visitar um site que me dá uma dica do que combina com essa cor. Ao invés de você ficar perdendo o seu tempo tentando arranjar o que combina com esse vermelho ou não, você pode usar como ajuda este site que, por coincidência, apareceu aqui também. Abrindo ele nesta página, é bem simples de usar. Você clica no botão para poder começar a usar. Na primeira vez que você entra, ele vai te apresentar um tutorial, mas eu vou fechar porque eu que vou ensinar para vocês como que usa. Então, bem simples usar. Eu venho nesta aba e copio o vermelho que ele detectou que tem mais a ver com o tema da MLF, certo? Depois eu volto nessa aba e clico onde está este código de cor e pressiono Ctrl V. Aí agora eu vou clicar um cadeado porque eu quero que essas cores adjacentes rolem de acordo com esta daqui, ou seja, para poder entrar em harmonia com essa daqui. E o cadeado travado nessa significa que esta daqui não vai alterar quando eu pressionar o botão barra de espaços. Então veja, cada vez que eu pressiono barra de espaço, roda um algoritmo que mostra sugestões de uma paleta de cores que combina com o que você travou, certo? Então, vamos ver uma que ficaria bacana. Essa aqui está escura, eu particularmente gosto de temas escuros, então eu vou usar esta daqui, ok? Agora o próximo passo é a gente jogar essas cores para o Excel. Primeiro, eu vou copiar esses valores na planilha, do jeito que estão aqui. Então eu tenho a cor 1, 2, 3, 4 e 5, suficientes para poder criar um tema. Na verdade, eu tenho seis cores, né? Então eu preciso de mais uma. O que eu faço? Eu mantenho todas que estou usando, exceto a última, e pressiono a barra de espaço para mudar só a última. Só que se eu pressionar a barra de espaço, eu não quero que essa última cor seja parecida com nenhuma dessas outras. Então, vou apertar a barra de espaço, rolou aqui com uma cor parecida da que estava aqui, que era escuro, mas tendendo para o preto. E vou pressionando barra de espaço até encontrar uma que fique bacana. Essa aqui está ótima. E vou copiar. Esta vai ser a sexta cor. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Beleza? Agora eu tenho que criar o meu tema. Para você fazer isso, vá na guia Layout de página e onde tem cores, você clica em personalizar cores. E aí, onde está ênfase 1, vamos alterar a cor aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, clico aqui, mais cores. E aí a gente tem um probleminha, que é o seguinte, as cores aqui estão representadas na forma hexadecimal e eu preciso representar elas no formato RGB. Certo? Então eu preciso converter essas cores. Como que será que eu consigo fazer isso? Usando também um site, se você quiser. Mas antes de fazer isso, eu vou formatar estas células como texto, porque eu quero enxergar todo o conteúdo que está presente nelas. Certo? Então, eu vou colocar como texto e aumentar um pouquinho aqui. Essa cor, o Excel truncou. Eu vou pegar ela novamente, que é a segunda cor, esta daqui. Ok, então todas as cores estão aqui e preciso converter elas em um número, em uma combinação de cores RGB. Então, basta a gente ir de novo no nosso navegador e buscar por hexadecimal para RGB.
e vou abrir este site, ok? Então, se eu tenho o hexadecimal, por exemplo, AF110D, eu coloco aqui e descubro que é 175 vermelho, 17 verde e 13 azul. E vou no Excel para poder fazer isso. Venho em Layout, Cores, personalizar as cores e a primeira cor eu já tenho uma combinação que é a 175, 17, 13. 175, 17, 13. E aí eu clico OK, OK, e faço isso várias vezes. Mas para poder ganhar tempo, eu vou colocar RGB aqui de todos de uma vez e já vou fazer do segundo. Vou copiar esse valor, jogar aqui, clicar nesse símbolo, 23, 126, 137. Então, 23, 126, 137, mesma coisa para esse. Jogo aqui, clico, 87697 para esse, 255, 287 para este, 50, 48, 49 para este, 61, 43, 61 e está pronto. Agora só preciso vir aqui uma vez sem precisar ficar abrindo e fechando essa janela. Para a segunda cor, vou clicar em mais cores e selecionar a 23, 126, 137 para esta. Agora é esta. Esta é a penúltima. 48, 50, 48, 49. E, por fim, a sexta, que terá os valores de 61, 43, 61. Beleza, meu tema está definido. E uma forma interessante de visualizar o tema definido é, por exemplo, fazendo um gráfico com vários pontos de pizza. Porque se eu selecionar esse intervalo arbitrário e inserir um gráfico de pizza, a gente pode ver o tema em ação com as cores que eu personalizei. Mas eu não criei o tema só por causa disso, eu criei principalmente por causa do título, que a gente vai construir agora, certo? Ok, então uma vez colado o logo na sua planilha, a gente precisa de fazer algo semelhante a isso, então vamos continuar. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma linha alta suficientemente para poder caber todo o logo e preciso ajustar algumas larguras de coluna. Então, qual é a largura de coluna que eu gosto de deixar aqui? É uma largura de coluna que é exatamente igual à altura da linha padrão. Então, no meu computador, eu tenho uma altura de 15 centímetros ou 20 pixels. De computador para computador varia. Então, o que eu memorizo aqui, no caso, são os 20 pixels. E eu faço com que a minha coluna tenha 20 pixels também. Certo? Feito isso, vamos supor que eu trouxe esse logo para cá e ele estava bastante grande. Certo? Eu preciso fazer com que ele ajuste ali em cima. E qual tamanho que eu gosto de colocar desta primeira linha para poder ter o título da planilha, né? Então, se tem 20, eu coloco 150% a mais. Se você tem 20, quanto que é 150% de 20? Desculpa, é 250%, tá? 250% de 20 é 50. Então, é a mesma coisa de você dobrar e pegar a metade. O dobro de 20 é 40 e a metade de 20 é 10. 40 mais 10, 50. É a conta que eu faço para poder ficar proporcional. Então, eu vou jogar aqui para 50, certo? E vou arrastar o meu logo para cima e para a esquerda o máximo que eu puder. Às vezes você faz
eu cometi um erro que eu personalizei a linha 4 ao invés da linha 1. Não tem problema, eu posso copiar essa linha, colar ela aqui e excluir esta. Ótimo. Agora, esse logo eu posso jogar para cima e para a esquerda no máximo, mas se você exagerar um pouco, veja que o ícone do mouse fica um símbolo de proibido. Então, o que eu faço? Eu clico, arrasto até um pouco antes dos limites e usando as setas direcionais do teclado, eu seguro para a esquerda para esta forma encostar na esquerda e para cima para encostar no topo. Agora tudo que eu preciso fazer é casar essa altura da imagem com a altura total da linha 1. Para eu poder fazer esse casamento certinho, eu pressiono a tecla Alt, porque quando você pressiona a tecla Alt, você cria pontos de quebra onde você pode redimensionar a sua imagem. E o ponto de quebra que eu escolho é exatamente um ponto de quebra que permite colocar o logo por completo na linha 1. Soltei o mouse, está aqui. Então, o logo vai ficar dessa forma. E agora eu preciso criar uma barra de título aqui. Para fazer isso, eu vou inserir nas ilustrações, tem formas. E em formas você tem a primeira aqui que é caixa de texto. Se não tiver aqui, você procura nas formas básicas e seleciona caixa de texto. Ok? E vamos colocar aqui modelo de planilha. E vou arrastar, vou subir com a seta direcional até encostar o topo e vou também jogar todo para a esquerda que eu puder, certo? Então, subi e pus para a esquerda de tudo. E agora, para poder redimensionar a altura dessa caixa de texto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o logo. Vou segurar a tecla Alt, veja que ele quebra, os pontos de quebra coincidem com as linhas da minha planilha, neste ponto aqui, ok? E vamos colocar uma fonte grande. A fonte que eu uso normalmente eu não lembro, então eu vou olhar aqui como uma colinha. Eu uso a fonte do tamanho 20 e o tipo da fonte é Segoy UI. Então eu venho aqui, seleciono toda a forma clicando na borda, escolho fonte 20 e o nome da fonte é Segoy UI. Ok? Feito isso, eu vou dar um pouco de espaço para o logo poder aparecer, porque o logo está escondido. Bom, a gente tem um problema que o logo está atrás dessa autoforma. Eu poderia fazer assim, mas não vou fazer e explico depois por quê, certo? Eu simplesmente vou usar um recurso nativo do Excel que está aqui em ferramentas de desenho e vou recuar esta forma para que o logo passe a aparecer, certo? Só que eu ainda não estou satisfeito. Eu quero deixar um fundo branco para o logo e um fundo vermelho para o título. O que eu vou fazer será simplesmente criar uma cópia deste shape e vou deixar ele aqui por enquanto. Antes de seguir adiante, eu vou colorir o fundo desse shape da cor vermelha do tema, que é esta primeira. Então lembre-se, essas que são cores universais, essas 4 primeiras, e o tema mesmo começa aqui. E na fonte branca. Mas aí eu estou com um problema no meu logo, porque o logo está com um fundo vermelho e ele não foi desenhado para ficar assim, ele foi desenhado para ter um fundo branco. E eu vou usar, então, este outro shape como um plano de fundo do meu logo, certo? Vou colocar ele aqui, setinha para a esquerda até encostar, setinha para cima até encostar, subir ele um pouco e vou mandar ele para trás do logo. Então vou clicar em avançar, não, desculpe, recuar. Agora olha só que interessante, a gente tem um plano de fundo do logo na cor branca e a minha barra de título na cor vermelha, mas eu posso melhorar um pouquinho mais. Eu não sei se ele está casando exatamente aqui, vou segurar então Alt. Eu peguei a autoforma, não queria pegar a autoforma.
Eu queria pegar o plano de fundo. Se as coisas estiverem difíceis de acessar, igual está agora, porque eu tenho um logo aqui e o plano de fundo muito difícil de clicar atrás, você tem uma opção de mostrar todos os seus objetos na planilha. Você pode clicar na guia página inicial, em localizar e selecionar, temos painel de seleção. E no painel de seleção, esse daqui já se chama logo, mas eu vou deixar um nome melhor aqui, logo. Vamos selecionar a caixa de texto 4. Selecionando a 4, ele mudou a seleção aqui, que na verdade é o que está atrás do logo, e vou dar um nome melhor disso aqui como fundo. E por último, este outro objeto, eu vou chamar de título. Agora as coisas pelos nomes ficam mais fáceis de acessar. Então, o que eu quero selecionar essa caixa de texto, que ela é qual, na verdade? Essa é o título. Então, se eu colocar título, eu acho que título é um nome reservado que eu não consigo colocar. Não era não, deu certo. Tudo bem, seguindo adiante, eu vou selecionar o meu fundo e quero saber se a altura dele está nos 50 certinho. Então, eu estou segurando a tecla Alt, está aqui nos 50 certinho. Agora, o que eu vou fazer será tirar as bordas de todos os meus shapes. Eu posso selecionar todos de uma vez? Não posso. E clicar em selecionar um por um, então. Clicar em formatar em contorno da forma sem contorno, tanto para o título como para o fundo. Contorno da forma sem contorno. Certo? E por enquanto, eu vou tirar as linhas de grade da minha planilha. Vou clicar em exibir e tirar as linhas de grade para poder ver como que fica dessa forma. Então, estamos quase lá. Eu preciso agora colocar um efeito de sombreamento para ficar bonito. O que eu vou fazer será voltar para a planilha e clicar aqui, formatar. Tem os efeitos da forma. O que a gente está interessado é na sombra que fica embaixo, para poder dar esse efeito bacana. Ok? E aí está. Minha barra de título está pronta. Só falta uma coisa, que é a tabela, certo? Então, vou colocar alguns dados fictícios. Na verdade, eu vou usar esses mesmos dados que estão aqui presentes e vou jogar aqui e fazer as devidas formatações. Isso será uma data e o resto está certo. Agora tem um ponto muito importante, que é o seguinte: antes de você começar a redimensionar as colunas e fazer essas outras coisas, primeiro vamos travar as propriedades de redimensionamento e de movimentação desses objetos. Para fazer isso, você pode selecionar cada um deles e clicar com o botão da direita neles em tamanhos e propriedades, e vamos escolher na parte de propriedades para eles não moverem ou dimensionarem com as células. Vamos fazer com todos eles. Uma forma mais fácil de fazer isso é clicar em um deles e pressionar simplesmente Ctrl 1, que você já pode clicar neste ícone e em propriedades não mover nem redimensionar. E agora só falta com o título, Ctrl 1. Eu não precisaria ter apertado o Ctrl 1 porque quando eu alterei o objeto, ele já mostrou a parte de propriedades do outro objeto. Mas é um atalho para vocês saberem. Não mover nem redimensionar, porque agora eu posso mover as minhas linhas e mover as colunas, que não vou prejudicar a proporção e nem a posição destas formas na planilha. E o que eu vou fazer vai ser criar uma tabela semelhante a essa para eu finalizar o meu modelo, o meu layout. Vou selecionar todas e clicar em inserir uma tabela. Ok. Agora, eu quero construir um estilo de tabela do zero. Para eu fazer isso, uma forma simples, por hora eu vou excluir isso para a gente ter um pouco mais de espaço. Eu vou selecionar uma célula da tabela e aparece a guia Ferramentas de Tabela. Então, eu posso clicar aqui e selecionar esse estilo.
Ainda nesse estilo, eu vou clicar com o botão da direita eu vou aqui criar em novo estilo de tabela. E estilo de tabela 1 eu vou chamar de MLF, porque é a empresa que estou personalizando o logo. E o que eu quero fazer com esse estilo? Eu quero um cabeçalho vermelho nela. Então, na linha de cabeçalho, vou selecionar e clicar em formatar por um preenchimento vermelho forte e uma fonte branca, certo? E vou colocar listras. As listras vão ser alternadas. Então, a primeira listra de linha, atenção, não é de coluna, é listra de linha. Ficará branca e depois ficará cinza. A gente tem uma prévia de como que vai ficar a nossa visualização. Então, esta vai ficar branca, eu não vou nem mexer. Vou mexer apenas nessa. E no preenchimento, você pode selecionar este cinza ou este cinza. Particularmente eu gosto mais deste cinza, mas alguns monitores mostram tão fraquinho esse cinza que o seu usuário às vezes não pode ver, não consegue ver. E isso faz com que ele tenha dificuldades de acompanhar a sua tabela. Então, por esse motivo, quando eu distribuo uma planilha para outros usuários, eu utilizo este cinza um pouquinho mais forte. Vou clicar em OK e vamos ver por enquanto como está o nosso estilo. Clicando em OK, eu preciso aplicá-lo na minha tabela. Está aí, está quase completo. O problema é que se eu tiver um número ímpar de dados, esta última linha ela fica um pouco sem limites. Discretamente eu vejo que ela termina só por causa desse símbolo. Então seria interessante colocar uma borda vermelha nela aqui embaixo. Como que eu faço isso? Clico em ferramentas de tabela e nesse estilo que criamos e estávamos editando, vou modificar. E na tabela inteira eu posso clicar em formatar, escolher a guia borda e na cor da borda colocar a cor forte do tema sólido aqui embaixo. Clicando em OK e OK, veja só como ficou. Agora eu tenho certeza de onde a nossa tabela termina. Na horizontal eu não faço isso porque dá para ver claramente pelo cabeçalho e pelas linhas listradas onde termina a minha tabela. E para finalizar, eu vou selecionar arbitrariamente uma coluna onde irá terminar a minha barra de título. Por exemplo, será na linha H. Eu estou segurando a tecla Alt para poder travar no H. E esta última coluna eu gosto de deixar com a mesma largura desta aqui, que essa largura é igual à altura padrão das linhas. Então eu copio essa célula e clico com o botão da direita para poder colar especial a largura de coluna. Clico em OK e está aí a nossa planilha. Eu vou, na verdade, manter as mesmas larguras de coluna desta outra planilha, para a gente poder ter algo parecido. Certo. Agora eu vou esticar esta barra de título até aqui e para eu poder ter uma visão apenas da minha tabela, eu vou ocultar todas as colunas a partir desta para a direita até o final. Para fazer isso é só selecionar a célula como eu fiz, aí você pressiona o Ctrl Shift, uma vez seta para a direita, botão da direita no cabeçalho de alguma das colunas e clique em ocultar, certo? E agora o último problema a resolver é o de congelar as linhas de cabeçalho da tabela quando eu rolar a minha planilha para baixo. Para fazer isso, basta você selecionar a primeira linha de dados abaixo do cabeçalho da tabela e em exibir, venha em congelar painéis. Veja agora que está satisfatório, temos um modelo de planilha da nossa empresa, criados a partir do zero. E por que naquele momento eu havia bloqueado todas os meus objetos? É porque eu quero evitar esse tipo de
de alteração, por exemplo, de esticar uma coluna e aqui mudar também. Só que às vezes pode ser que você queira que ao esticar essa barra de título, isso aqui vá junto também. Então, se for o caso, você mantém desses 3 objetos. Quais são os objetos? Vamos relembrar. Dos 3 objetos, logo, fundo e título, mantenha o logo e o fundo bloqueados, certo? O logo e o fundo eles estão juntos ali, mantenha eles bloqueados. E no título, pressione Ctrl 1 ou o botão da direita, propriedades, e coloque para ele poder mover e dimensionar com as células. Porque ao fazer isso, quando você redimensiona colunas, ele também irá crescer junto com as larguras visíveis das células da sua planilha. Então, era essa a dica, eu espero que vocês tenham gostado. A gente construiu um modelo de planilha personalizado com as cores da sua planilha do zero. E fiquem atentos para a próxima dica nossa. Se quiser cursos presenciais ou cursos online, entrem no nosso site mlf.net.br, entrem em contato conosco. Obrigado e até a próxima.